quase 3 décadas, a Europastry ajudou a mudar o paradigma da panificação e da pastelaria em Portugal, ao trazer para o mercado nacional um novo conceito, o da autocongelação, como aliado à qualidade e da conveniência. Hoje apresenta-se como referência na inovação no setor, com uma versão robusta e em profunda expansão. No âmbito dos 20 anos da revista de grande consumo, conversamos hoje com Filipe Canário, Baker Commercial Sales Director da Europastry Portugal, sobre o caminho percorrido, os desafios atuais e a visão para o futuro de uma empresa que continua a moldar o setor a cada fornada. Filipe, muito obrigado, bem-vindo ao estúdio da Grande Consumo e por ter aceito a este nosso desafio. Muito obrigado pelo convite, acima de tudo. Bem, é verdade, são quase 30 anos. Este grupo nasce em 87, em 97 chega a Portugal. E todo este projeto é fruto de uma invenção. Pouca gente sabe, não é? Porque este conceito do pão previamente cozido ultracongelado foi gerado um pouco pelo nosso fundador, o Sr. Pere Galhês. É um projeto, e continuo a chamar projeto, esta E porquê, Filipe? Porquê parceria. Porquê projeto? Projeto porque é inacabado. Nunca está acabado. Nunca está acabado. E o maior exemplo disto é que nós iniciámos um projeto em Portugal de uma unidade fabril em 2007 e neste momento contamos que em 2025 tínhamos 4 unidades fabris a elaborar e 26 uma quinta unidade fabril. Portanto, isto significa de facto que o mercado entende o conceito de produto que nós temos para oferecer, entende todo este projeto que acaba por ser apresentar soluções dentro daquilo que é o mundo da panificação e da pastelaria congelada a vários setores e a várias tipologias e vários canais, e também aquilo que também nos dá algum prazer, que é sentir que o acionista está connosco em Portugal e que continua a realizar investimentos do ponto de vista daquilo que será criar unidades de produção, investir em nova força comercial, reforçar as equipas. Nós em 2025 final estamos muito perto das 1000 pessoas a trabalhar em Portugal para a Europastry. Um projeto não é nada mal já. Sim, eu acho que muito ainda está para vir, por isso é que eu estou há 20 anos nesta companhia também, há mais de 20 anos, e recordo-me com alguma saudade dos primeiros momentos em que a nossa equipa não ultrapassava 20 pessoas e eu agora tenho à minha responsabilidade, por exemplo, 60, somos a equipa comercial. Portanto, isto é gratificante. Acima de tudo. E eu não deixo de achar interessante quando estás a falar de projeto. Eu sei que há muito a fazer, Filipe, mas são quase 30 anos de presença em Portugal. Afinal, o que é que ainda está por fazer quando já sai para a quinta unidade fabril? Já vamos falar sobre isso mais à frente, mas é a ambição, qual é a ambição? Ou seja, o que é que vos motiva enquanto grupo? Porque são uma empresa com presença também no estrangeiro, são de Barcelona, segundo julgo saber. Filipe, no fundo, o que é que vos motiva? Qual é a ambição para esconderem no projeto quando já tem 1000 pessoas ao vosso serviço? A cultura da companhia é muito ligada àquilo que é a inquietude do próprio fundador e este ADN foi rapidamente transmitido, principalmente do ponto de vista daquilo que são modelos de trabalho e o foco no cliente, acima de tudo. O que é que está por fazer? Tudo, porque o mercado muda todos os dias e nós todos os dias temos que nos adaptar. Por isso, muitas vezes, a nossa equipa diz temos 11.000 clientes em Portugal, portanto, temos que nos sentir satisfeitos. Não, temos que nos sentir felizes, mas ainda faltam 50.000 pontos de venda para poder trabalhar, para ajudar, para democratizar também aquilo que é a nossa oferta e permitir que qualquer português possa consumir um pastel de nata no Algarve com a mesma qualidade do pastel de nata de Bragança, e é essa a nossa motivação também. Para além de que trazer produtos para o mercado nacional que possam ser criações de outras geografias, mas também, e acima de tudo, promover aquilo que nós fazemos bem em Portugal, e nomeadamente a nossa gama de pastelaria Saudade, que tem características de produto tipicamente português e que neste momento é muito apreciado lá fora. E esta dinâmica faz com que nós tenhamos esta inquietude e queremos conquistar cada vez mais aquilo que será os sabores portugueses e transportar estes sabores portugueses para mercados externos também, não só Portugal.
mas acima de tudo, e que todos os portugueses possam contar connosco para trabalhar naquilo que são produtos e soluções de qualidade, que marquem a tradição também, mas que também tenham uma atratividade e sejam inovadores, porque temos que ser inovadores acima de tudo. E perante essa profissão de canais e de referências, perante o arrasamento da categoria e o profundo crescimento que a mesma está a ter, como ainda agora conheceste, seja a nível de clientes, seja a nível de canais de comercialização, ainda hoje, quem não conhece aquilo que vocês vendem, aquilo que vocês fazem, há mitos pelo caminho que vão sendo criados à medida que o negócio vai crescendo, Filipe. Como é que se lida com isso? Como é que tu resolves esta questão? Uma boa pergunta. De facto, como eu dizia, temos 11 mil clientes em Portugal, ainda faltam 50 mil, portanto, certamente ainda temos que chegar e percorrer um longo caminho. Dificilmente, hoje em dia, poucos profissionais e os profissionais de topo não conhecem o nosso grupo, não conhecem as marcas que nós acabamos por produzir, mas o mais importante é que sabemos e temos reconhecido que essa é uma oportunidade também de evoluirmos do ponto de vista daquilo que é a solução de produto regional que queremos. Eu penso muitas vezes nas boleimas de Porto Alegre e penso no tipo de produto que eu acredito. Os pampilhos que hoje já integram a nossa gama, mas outros produtos como covilhetes, como outras soluções regionais, que temos todo o gosto em poder, como eu dizia, democratizar um pouco o acesso a esta tipologia de produto. Portanto, é essa a nossa missão também, é trabalhar neste alinhamento. A Europace, enquanto fabricante alimentar, Filipe, é uma empresa mais vocacionada a trabalhar o canal alimentar ou o canal Horeca? Tu falaste dos tais 60 mil, portanto, para que sejam do canal Horeca, mas no fundo, qual o canal de comercialização que tem mais peso na vossa faturação e que papel tem também desempenhado o canal Horeca na vossa estratégia em Portugal? É o canal Horeca que pede esses produtos portugueses, autênticos, autóctonos, ou é o canal alimentar que vos pede essa diferenciação? Bem, é um balanceamento entre os dois canais e, assumidamente, a Europastry tem sempre posto foco naquilo que é o canal Horeca, porque achamos que é daí que vem muita inovação e os profissionais do Horeca são muito intensos em termos de criatividade e são eles também que nos, de certa forma, desafiam a criar produtos. Pese embora, também não escondo que a pandemia nos fez sofrer bastante e que, nesse momento, a opção também, o canal da distribuição moderna, acabou por ser fundamental naquilo que é o nosso negócio e hoje continua connosco e nós continuamos a apostar bastante naquilo que são soluções para a distribuição moderna. Portanto, trabalhamos muito o balanceamento, mas como eu dizia, o canal mais tradicional, o canal Horeca, é a nossa fonte de inspiração. E não é por acaso que, do ponto de vista gastronómico, nós temos visto esta revolução em Portugal, quer no mundo da cozinha, quer no mundo da pastelaria, quer no mundo da panificação, que tem sido excelente o trabalho que estes novos padeiros têm vindo a fazer, e são eles, de facto, quem nos inspira. Em paralelo, também para perceberem, e a Europastry também tem, dentro daquilo que são as suas estruturas de gestão, pessoas que pensam e que procuram promover que estes jovens padeiros possam ter locais onde possam desenvolver as suas próprias criações. Verdadeiros laboratórios. São laboratórios, são serial, como nós lhes chamamos, e que acabamos por decidir fazer estes investimentos e permitir que um padeiro ou alguém que tenha saído do mundo da padaria, que não tenha fisicamente um espaço, possa aí realizar as suas criações e trazê-las para o mercado e, quiçá, até trabalhar connosco numa criação que posteriormente vai ser trabalhada no mercado português ou além fronteiras. Portanto, é essa a motivação que também temos e isto nasce essencialmente com o Horeca, não tanto com a distribuição moderna. Mas, por outro lado, como é óbvio, a distribuição moderna tem sido uma força muito potente do ponto de vista da comunicação,
de características de produto e também da evolução daquilo que é o próprio portfólio de produtos cada vez mais saudáveis e têm tido esse cuidado e nós, claro, sempre a trabalhar em conjunto com a distribuição moderna, temos vindo a fazer crescer o portfólio e promovendo uma melhor alimentação. E aí também há que dar portanto, deixar claro que é um trabalho da distribuição moderna que tem promovido bastante esta melhoria das condições de alimentação mais saudável. Até pela sua forte capacidade de comunicação e de atração de consumidores e clientes. Filipe, podemos considerar que há produtos para determinados canais de comercialização e não para outros? Ou todos os produtos consumidos e desenvolvidos por vós são passíveis de ser vendidos, transacionados nos diversos canais onde fazem representar? Em Espanha, há uns anos havia um anúncio também no Faro que era qual era a fórmula da casa, eu não sei se era vossa ou não, mas para a versão deste anúncio, qual é afinal a fórmula da casa, qual é a fórmula da Europa para continuar a crescer como tem crescido? Bem, a fórmula da casa e se repararem na nossa assinatura, que nós assinamos que We Are Bakers, a fórmula da casa é produzir produtos com alma. Isto é a nossa pedra de toque. Mas é óbvio que todos os produtos nascem com uma base e a partir dessa base podem ser e são adaptados em função da tipologia de cliente. Claro que aquilo que procuramos é ter um produto democrático, possa ser disponibilizado a um número a todos os clientes. No entanto, produzimos produtos específicos com receitas específicas, com características ímpares e únicas para determinados clientes. Portanto, trabalhamos em boa medida num misto. Claro que uma base de produto que depois deriva em função do canal de venda ou em função também dos requisitos do próprio cliente. Nós hoje temos clientes que são muito exigentes do ponto de vista daquilo que são a origem das matérias-primas. Temos o caso também de banirmos logo numa primeira fase, e há bastantes anos, as gorduras parcialmente hidrogenadas daquilo que é a nossa categoria de produtos. Portanto, todas estas preocupações, que acabam por ser transversais, na maioria das vezes, surgem porque há um cliente que faz esta tipologia de exigências e que o mercado acaba por reconhecer que é uma boa prática e as transmitimos às restantes gamas de produtos, por exemplo. Portanto, tradição, inovação acima de tudo, produzir qualidade, produzir bem, produzir de forma sustentável, com foco no consumidor. Esta é a mensagem. Exatamente, não diria melhor. Filipe, mas também sabemos que o consumidor é exigente, está em profunda mudança, como ainda há pouco mencionaste. Que também, como é que uma empresa como a vossa, uma empresa que se apresenta como inovadora, disruptiva em alguns casos, se consegue adaptar a produtos mais saudáveis, a noção de conveniência hoje muito mais lata do que era há uns anos atrás, ou até mesmo com a exigência por produtos plant-based. É possível acompanhar as tendências do mercado sem perder a identidade e, obviamente, o desempenho, a performance em termos de mercado? Muito bem. É um facto que hoje o consumidor nacional está a anos-luz de há 20 anos em termos de informação. Portanto, temos acesso a mais informação, logo somos melhor preparados para tomar decisões em termos de escolhas e no caso da panificação e da pastelaria também. E isto faz com que a indústria tenha que evoluir também nesse sentido. E é todo desejável que assim seja, porque a Europeice, enquanto unidade ou entidade, digamos, de produção e comercialização de pão e pastelaria congelada, tem na sua pedra de toque também a inovação. Tudo o que sejam conceitos inovadores, nós gostamos de estar e promover também que eles se perpetuem. No caso do plant-based, vários são as soluções que nós já temos dentro daquilo que são portfólios e o caminho vai-se construindo e cada vez mais vemos o próprio conceito do produto sem glúten, que está vivo e em crescimento em Portugal, que nós temos dentro daquilo que é o nosso portfólio uma carteira de produtos bastante interessantes, mas tudo isto alinha com a estratégia de evolução da companhia e com as preocupações que a Europeice também tem perante o setor, que é procurar que os nossos produtos e que os produtos que os portugueses consumam sejam cada vez mais saudáveis. Isso é uma premissa muito importante. Há pouco dizias que os portfólios que estão fechados
é algo transversal na indústria alimentar e não só, mas como é que vocês conseguem equilibrar tantos SKUs, eu creio que sejam muitos ou muitos milhares seguramente, disponíveis em tantas formulações possíveis, referências, quantidades, embalamento, etc. É a inovação que faz com que os conhecimentos mais antigos fiquem para trás ou há referências que continuam a perdurar do tempo, não obstante o fluxo de inovação constante? Nós temos a vida muito facilitada, Bruno, porque assim? o consumidor é que dita quais são os artigos que ficam e quais os que não ficam. Exemplos práticos, falamos de receitas de pastel de nata. Temos uma receita tradicional de pastel de nata que vem connosco desde 97, portanto, aliás até antes de 97. E temos também produtos que hoje estão no mercado, nomeadamente o Bretzel, que foi uma criação nacional de um remake do Pretzel, uma versão que hoje se tem renovado e que tem perdurado ao longo dos anos e, portanto, desde 2000, sensivelmente, tem 25 anos já o nosso Bretzel, e continua a evoluir tanto a nível daquilo que são a forma como ele se apresenta com recheios, sabores, texturas diferentes, mas também conquistado mercados a nível internacional, que é um dos produtos que mais exportamos, por exemplo, para os Estados Unidos. Portanto, é o mercado que vai ditar qual é o produto que vai ganhar posição no portfólio. Aquilo que posso garantir é que os que estão no portfólio são, de facto, muito fortes, porque o nosso consumidor, quando valida que este produto merece a sua confiança, dificilmente o vamos retirar. No entanto, esta é a preocupação máxima também da equipa de marketing internamente, é que nós todos os anos lançamos 200 produtos sensivelmente no mercado nacional. Só no mercado nacional? Só no mercado nacional, são mais de 500 produtos a nível internacional. Não estou a falar de produtos tailor-made para clientes, são produtos de acesso a nível geral. E isto faz com que, de facto, um portfólio rapidamente cresça. E às vezes podemos ter que pensar em tomar algumas decisões, mas acima de tudo a decisão assenta sempre naquilo que é o comportamento do mercado. Se o mercado nos disser que são 200, 300, 500, que é a média que andamos agora, com 500 SKUs a trabalhar no mercado nacional, e isto também permite chegar e ultrapassar a barreira dos 100 milhões de euros de faturação hoje, portanto... É muito interessante ver o mercado vivo e o próprio consumidor é que vai dizendo que este produto merece a nossa confiança e merece estar vivo ou não. Mas isso não nos preocupa, porque de facto parece estranho, mas quando parecem que as ideias se estão a acabar, rapidamente surgem novas e o portfólio acaba por ter novamente soluções para o consumidor. Sim, mas como é que a marca Aeropacer está posicionada junto ao consumidor final? Ou seja, falamos de produtos alimentares que muitas vezes chegam sem marca aos seus consumidores. Apresenta-se enquanto companhia como uma empresa que procura vender produtos, experiências, sensações, ou prefere vender marcas? Eu sei que vocês têm marcas, Sim. mas a verdade é que a vossa principal marca é o nome da vossa companhia. Sim. A nossa missão não é, de facto, vender a marca, é comercializar, encontrar soluções, acima de tudo, encontrar soluções para os clientes. Nós trabalhamos o produto e não propriamente as marcas. Claro que temos marcas que, muito motivados pelo mercado e pela reflexão que o mercado vai tendo, vão falando das próprias marcas. Estou a falar da Dots, estou a falar da Cristalino, que hoje em Portugal vai começar a aparecer cada vez mais, mas acima de tudo são projetos de produto. Não temos a ambição de criar marcas e não somos uma empresa pensada para criar marcas, somos uma empresa que procura encontrar o produto certo para aquele cliente que o necessita. Soluções. Soluções para o cliente. É essa a nossa missão. Mas não nos limitamos a trabalhar em exclusivo produtos, porque de facto a Aeropacer tem muito mais do que produto. Nós temos serviços associados à nossa relação com o cliente que de facto o mercado não tem. Nós temos assessoria em termos de comunicação para clientes. Nós promovemos atividades como o Digital Day e ajudamos os clientes a evoluir naquilo que é a sua formação com
a utilização do Instagram em conformidade, tudo isto está associado à nossa parceria que temos com o cliente. Por isso, mais do que vender a ideia de uma marca, nós aquilo que queremos é perpetuar esta relação com o cliente e ajudar a que o cliente consiga ter e formar a sua própria diferenciação. E como é que se encontrou para o futuro da planificação? Já falámos há pouco dos novos conceitos de padaria que estão a aparecer, com ele uma nova classe de profissionais mais jovens, com mais formação, com o tipo de aptidões para desenvolver novos produtos, mas também, Filipe, isto vai-se cruzar com a pergunta das fábricas, vamos ter de seguida. O futuro da planificação industrial passa por tecnologia, por dados, por evolução. Também a IP europeia tem vindo a adaptar-se aos ritmos do mercado e a apresentar sempre soluções de ponta, estou a crer. É verdade. Eu acho que passa por esses três pontos-chave. Nós e a Europeia tem vindo a trabalhar neste balanceamento entre aquilo que é a tradição e a inovação. E contrariamente àquilo que se possa pensar no ano 2000, os manuais diziam que era impensável fazer este cruzamento, os manuais de marketing, mas de facto hoje demonstramos que é totalmente possível e até desejável. Portanto, o desejável é estarmos ligados àquilo que é tradição, e falamos de pão, falamos de massas-mãe, de trigos, falamos de características mais tradicionais e ancestrais até, boas matérias-primas, e falamos da tecnologia, da aplicação da tecnologia, que de certa forma consiga ultrapassar naquilo que é a parte mais difícil da construção de um produto, e aplicando a tecnologia vamos poder construir esse produto. O exemplo, os ditos pastéis de nata, que todos nós sabemos que o pastel de nata por tradição era aberto de forma manual e que muitas pessoas sofreram por abrir milhões e milhões de unidades de pastel de nata manualmente. Hoje, aquilo que nós procuramos fazer é colher essas receitas, essas tradições, mas aplicar a tecnologia, eliminando aquilo que possa ser o menos agradável do ponto de vista daquilo que é a produção. E, portanto, aplicamos a tecnologia aí. Para além disso, Bruno, uma questão também importante é o exemplo que temos hoje, que é uma coisa brilhante, não esperava que isto nos viesse a acontecer. Nós hoje produzimos mensalmente, por exemplo, em termos de croissant brioche, cerca de 880 km de croissant por mês. Excelente. Ou seja, isto significa que conseguimos ir de Faro a Chaves, fazendo a Nacional 2 do croissant, vamos de Faro a Chaves com croissants alinhados uns atrás dos outros, portanto, só para termos uma visão de um pouco da quantidade de produto que acabamos por conseguir produzir, que, lá está, voltamos atrás, de uma forma procuramos trazer aquilo que é o tradicional, e o momento do tradicional e o conceito de tradicional, e aplicar a tecnologia para facilitar aquilo que será a sua própria realização do produto final. Filipe, e tudo isto destes projetos, destes sonhos, apenas é possível com muita capacidade industrial, com uma boa capacidade industrial instalada em Portugal, e tem sido este o caminho que a Europeia tem feito ao longo destes 28 anos. A quinta unidade, como há pouco comentavas na introdução desta conversa, está agendada para este ano, a inauguração oficial. O que é que a quinta unidade industrial da Europeia vem permitir à operação, à empresa, dar o investimento certo na altura certa e, sobretudo, é uma forma da Europeia dizer ao mercado e ao Portugal, ao país, ao mercado, que é uma questão de compromisso, uma prova cabal do seu compromisso. Afinal, são 40 milhões de euros de investimento e eu acredito que uma boa explicação dada ao acionista. É verdade, muita responsabilidade acima de tudo e um agradecimento ao acionista também por este investimento. Esta unidade é mais um passo naquilo que é a construção do negócio também em Portugal. Esta unidade, o Carregado 2, são mais de 40 milhões de euros de investimento, são linhas de produção que, para entenderem, uma linha tem uma capacidade produtiva superior ao conjunto da fábrica do Carregado e da fábrica de Tábua e, portanto, para perceberem, nós estamos muito empenhados a que este projeto se conclua e se possa inaugurar ainda este ano, se tudo correr bem, claro que sim, e portanto dizer que
Mas, acima de tudo, tem a responsabilidade. E a responsabilidade também vem porque a companhia tem feito progressos do ponto de vista daquilo que é o crescimento sustentado em Portugal. Nós, nestes últimos 7 anos, temos ultrapassado crescimentos sempre acima de 2 dígitos. Nós, este ano, estamos muito bem posicionados em termos de crescimento, com crescimentos acima de 20%. E isto também dá alguma confiança ao acionista em poder realizar os seus investimentos em Portugal. Mas o mais importante para mim não são os investimentos, o mais importante vão ser os resultados destes investimentos, ou seja, vai ser a oferta de produto que nós vamos conseguir retirar daí. Portanto, vamos permitir ter soluções cada vez mais prontas e até embaladas para disponibilizar ao cliente. Portanto, estamos a falar de croissants totalmente cozidos, decorados, embalados, por exemplo. O que acreditamos que possa ser uma boa solução para aquilo que é a procura que o mercado nacional e o mercado internacional também têm estado a solicitar-nos. O que é um facto é que este grupo chegará a final de 2025 muito próximo dos 1000 colaboradores em Portugal. E isto faz de nós uma das plataformas industriais do grupo mais fortes. É interessante, como eu dizia, reforçamos aqui a responsabilidade que temos perante o grupo, mas, acima de tudo, a mim, enquanto diretor comercial em Portugal, dá-me confiança tal para ter aqui uma coleção de produtos novos que possam ser solução para o mercado e que o nosso cliente venha a reconhecer a mais-valia que já reconhece em termos de qualidade do produto que nós temos, mas uma mais-valia do ponto de vista daquilo que será o prático, o inovador e também a solução imediata para o cliente, que é isto que nós vamos procurar fazer. Uma resposta às solicitações do mercado, é isso que está em causa. Basicamente é a resposta cabal àquilo que possam ser solicitações do mercado, e sabemos todos que o mercado tem sido muito exigente do ponto de vista daquilo que é o produto, e falávamos anteriormente que o conhecimento por parte do consumidor português acerca do produto tem vindo a evoluir. Aliás, isso é uma noção de conveniência cada vez mais lata. Sobretudo, acho que isso também é uma demonstração de que Portugal e a Europa, e a operação da Europace em Portugal é muito mais do que uma mera operação, é também uma plataforma de inovação. Eu creio que sempre foram olhados assim perante o acionista, Filipe. É um facto, porque em Portugal, eu acredito que nós, os portugueses, de facto temos aqui uma missão e está incutida em nós este espírito de querermos ser inovadores. E há pouco falei no Bretzel e hoje agora volto a repetir, aliás, que foi um produto que nós criámos aqui em Portugal e que neste momento está além fronteiras, já para não falar do saudoso pastel de nata que nós sempre falamos cada vez que falamos de pastelaria nacional, mas são estes os exemplos. Agora, é um facto que estas 4 unidades à data de 2025, com uma quinta em 26, fazem deste grupo e fazem da Europace de Portugal uma das maiores entidades, a nível nacional em termos de produção de pastelaria e padaria congelada, que não conheço nenhuma entidade que tenha este número de unidades fabris, mas isto, respondendo à necessidade do mercado, basicamente, fazemos-lo porque precisamos de responder à necessidade do mercado. E é esse papel que uma empresa como o perfil da Europace deve ter e também ter no desenvolvimento do setor agroalimentar português enquanto fabricante alimentar. É esta a força, a inovação, a tecnologia, a capacidade de se reinventar e reinvestir os seus lucros para fazer cada vez mais e melhor. É uma das bandeiras que a Europace gosta de carregar. É verdade, essa é uma das grandes motivações que nós temos, é pensar que queremos evoluir e fazer com que o mercado e o próprio negócio da panificação e da pastelaria a nível nacional evolua positivamente. Temos vindo a trabalhar em conjunto também com outras entidades, nomeadamente com outras empresas a nível nacional, e na própria Associação Nacional dos Industriais de Massas Congeladas temos vindo a trabalhar em conjunto para promover cada vez mais a evolução deste setor.
É muito importante que todos o façamos, acima de tudo porque todos nós somos consumidores e o mais importante claro. é perceber que hoje todos falamos de pão de massa-mãe essencialmente porque houve uma motivação por parte deste setor em promover aquilo que é a atividade da oferta de um produto de massa-mãe nativa, que é o nosso caso, nós produzimos as próprias massas-mãe em casa, mas promover estes hábitos alimentares, promover estes conceitos de produto, melhorar de certa forma aquilo que é a oferta do produto a nível nacional e internacional. Esta é a missão principal, mais do que vender produtos, é esta a missão, é procurarmos melhorar aquilo que é o setor e promover também e ajudar estes jovens que têm tanto contribuído para melhorar a oferta da panificação e da pastelaria a nível nacional. Que, de certa forma, também o ultracongelado tem vindo a ser desmistificado, muito motivado por estes novos padeiros e estes novos pasteleiros que utilizam a tecnologia de ultracongelação e porque sabem que é a fórmula mais natural de conservar qualquer alimento. Muitas vezes temos que passar esta mensagem para que o consumidor também reconheça e saiba que quando falamos de ultracongelação estamos a falar de uma congelação rápida, ponto final, não é engenharia aeroespacial, é algo que é simples e é até natural. Filipe, e como é que se utiliza este negócio quando tanto se fala nos dias de hoje em digitalização, não é? Em tecnologia? Falamos de padaria, ultracongelada, pastelaria, ultracongelada. O e-commerce visa o consumer é um dos vossos objetivos enquanto empresa a curto prazo ou são uma empresa mais vocacionada para trabalhar o cliente profissional? Há pouco falaste da pandemia. A pandemia alterou este desígnio, foi uma tentação à qual conseguiram resistir e põe tentação, entre aspas, como é evidente. Bem, de facto nós temos o modelo pensado sempre no ambiente profissional. Agora, como é óbvio, a Europeixe tem esta particularidade de querer democratizar tudo. Portanto, se nós damos o acesso a um portfólio de produtos a profissionais, por que não também disponibilizá-lo para o cliente final? Mas não é isso o nosso propósito. Nós já tínhamos o e-commerce e uma plataforma de e-commerce disponível no mercado nacional a funcionar antes da pandemia, portanto foi um motor interessante para conseguirmos responder a algumas necessidades de consumidores finais, porque de facto abrimos esse e-commerce ao consumidor final, mas não é esse o nosso propósito. Apesar de que a Europeixe, por exemplo, hoje na Grande Lisboa, tem 14 carros de distribuição, 3.500 kg a fazer distribuição e permite-nos chegar a muitos lares. Mas como dizia, o nosso objetivo principal é trabalhar num business to business, não é essa a nossa intenção e tudo o que é ligado à digitalização estamos muito focados e muito interessados em evoluir, principalmente naquilo que são projetos, como dizemos internamente, em tarefas que não acrescentam valor. Portanto, a digitalização interna, em termos de processos, é uma constante e se não o fizermos, não seremos tão rápidos quanto necessitamos e, de facto, a rapidez também é um sintoma daquilo que é a nossa intenção de querer de sermos melhores todos os dias. E, por isso, é essa a nossa posição. Portanto, não é particularmente interessante o projeto de canalizar o e-commerce para o consumidor final. No entanto, como dizia, está disponível e o consumidor português, o consumidor final português pode aceder à mesma gama de produtos que qualquer profissional pode aceder hoje. Okay. Com a diferença dos formatos, obviamente. E já temos formatos que são adequados a consumidor final. Portanto, nós hoje, e recentemente, com uma aquisição que nós fizemos de uma marca que é uma marca conhecida no mercado dentro daquilo que é a solução de salgados, de croquetes, rissóis, coxas de frango, por aí fora, que é uma marca que é cru e doce. Temos aqui um portfólio de produtos que neste momento está, de certa forma, disponível para que o consumidor final possa adquirir e levar para casa, porque tem formatos de 6, 12 unidades. Portanto, até aqui já temos essas soluções também. Mas, como dizia, não é essa a nossa premissa principal. Vamos ver o que o tempo dirá.
A missão de uma empresa quer ser melhor a cada dia, o que ainda agora mencionaste. Filipe, para terminar, numa palavra, numa expressão, como resumiria de forma da Aeropacer estar em Portugal? É mesmo que estar nos outros mercados ou Portugal é um mercado único para a nossa companhia? Eu acho que, acima de tudo, a palavra-chave é alma. Queremos estar com alma no mercado nacional. Alma portuguesa, Filipe, é isso que está em causa. Exatamente. Alma portuguesa nos produtos que acabamos por produzir. É esta a fibra da Aeropacer. Exato. Obrigado. Obrigado a nós por esta agradável conversa, Filipe. Com quase 30 anos de presença no nosso país, a Aeropacer é o sinónimo de inovação, compromisso e adaptação ao mercado português. Nesta entrevista ficamos a conhecer um pouco mais do que move a empresa, dos bastidores industriais às exigências do consumidor, passando também pela sustentabilidade, assim como pela digitalização. Esta foi mais uma conversa da série 20 anos de entrevistas com os protagonistas que fazem diferença no setor do grande consumo. Por celebrar 2 décadas é também reconhecer quem constrói o futuro todos os dias. Obrigado a si por nos acompanhar.